A JW.org acusa o apóstolo Paulo de ser um frasco de veneno. Veja um princípio para seguirmos. Jó, capítulo 12, versículo 11. É incrível quantos princípios do livro de Jó podemos aplicar nesse discurso. Jó, capítulo 12, e o versículo é o 11. É Jó que está falando aqui. Ele disse: Não prova o ouvido as palavras, assim como a língua saboreia a comida? Não prova o ouvido as palavras. A referência de Jó 12:11, na tradução do Novo Mundo com referências, é 1 aos Coríntios 10:15, onde o apóstolo Paulo diz: Falo a homens de discernimento, julgai por vós mesmos o que eu digo. E em seguida, Paulo passa a explicar o que ele tinha a dizer para depois ser julgado. Veja 1 aos Coríntios 10:16 em diante. Será que os coríntios disseram para Paulo: Você é um frasco de veneno, e não vamos ouvir o que você tem a dizer? Será que os coríntios disseram isso para Paulo? Ou ouviram atentamente o que ele tinha a dizer para depois julgá-lo? Ouviram o que ele tinha a dizer primeiro, degustaram suas palavras, para depois o julgarem? Agora veja a referência da tradução do Novo Mundo edição 2015, que é Jó 34:3, mas primeiro vamos ler o contexto, que é Jó 34:2, que diz: Escutai, vós sábios, as minhas palavras, e vós sabedores, dai-me ouvidos. E no versículo 3, diz: Pois o próprio ouvido prova as palavras, assim como o paladar saboreia quando se come. E Eliú passa a dizer as coisas para que saboreassem o que ele tinha a dizer. Será que responderam para Eliú que ele era um frasco de veneno, e por isso não iam ouvi-lo? Ou passaram a ouvir atentamente o que Eliú tinha a dizer sobre Jó? Então, perceba que provar as palavras é ouvir as palavras primeiro, para depois julgar. Mas, a interpretação míope e tendenciosa que o Sr. David Splain faz, é para induzir as testemunhas de Jeová a não ouvir nada que provenha de supostos apóstatas, quer na televisão, quer na internet, quer em qualquer outro lugar. Veja agora as palavras do Sr. David Splain, comparando Jó 12:11 como um frasco de veneno que não se deve provar. Não prova o ouvido as palavras. O que isso quer dizer? Será que significa que se apóstatas forem aparecer num programa de TV, nós devemos assistir para ver se o que eles falam é verdade? Não. Significa analisar a fonte da informação. Se a informação vem de apóstatas, por que deveríamos acreditar nelas? Pense no seguinte. Você vê uma garrafa com um rótulo que diz veneno. Você precisa abrir, tomar um gole só para ver se é veneno mesmo? Acredite no que diz o rótulo. Percebeu? Como que vamos julgar um assunto sem antes ouvi-lo, hein, Sr. David Splain? Aliás, a Bíblia diz que quem replica um assunto antes de ouvi-lo, é uma tolice e uma humilhação. Veja Provérbios 18:13. Pois é, Sr. David Splain, o Senhor está acrescentando coisas que a Bíblia não ensina. Veja Provérbios 30:6. Quem acrescenta coisas que não tem na Bíblia, Jeová chama a tais, do que mesmo. Leia Provérbios 30:6. Jeová chama a tais de mentirosos. E quem falacia, faz falácia, de um texto bíblico, não é um mentiroso. A JW.org acusa o apóstolo Paulo de ser um frasco de veneno.
o Sr. David Splain, porta-voz do corpo governante das Testemunhas de Jeová, disse: será que significa se os apóstatas aparecer num programa de TV, nós devemos assistir para ver se o que eles falam é verdade? Não. Disse o Sr. David Splain. Pense o seguinte: você vê uma garrafa de veneno. Você precisa abrir e experimentar para ver se é veneno mesmo. Não. Disse o Sr. David Splain. Ou seja, nas entrelinhas, o Sr. David Splain afirmou que o apóstolo Paulo, que é chamado de apóstata em Atos 21, na tradução do Novo Mundo, é comparado como uma garrafa de veneno. Logo, as testemunhas de Jeová não podem experimentar o conteúdo daquilo que o apóstolo Paulo traz nas 14 cartas da Bíblia Sagrada. O que você, testemunha de Jeová, acha disso? Sim, foi isso que, deliberadamente quis dizer, o Sr. David Splain. Agora, alguma testemunha de Jeová talvez diga: ele quis se referir a outros apóstatas. Então, por que ele não explicou que se trata de outros apóstatas diferentes do apóstolo Paulo, que por sua vez, imitava Jesus Cristo? Veja 1 aos Coríntios 11:1. Porque o Sr. David Splain afirmou falaciosamente que os apóstatas em geral são uma garrafa de veneno, que não deve ser experimentada. Então, o conteúdo das 14 cartas do apóstolo Paulo não devem ser experimentados. Ora, se o apóstolo Paulo é chamado na Bíblia de apóstata, a pergunta é: quem ensina apostasias, é o quê? É um apóstata. Veja Atos 21, na tradução do Novo Mundo com referências, que diz: mas, eles ouviram rumores a respeito de ti, de que tens ensinado a todos os judeus entre as nações, uma apostasia contra Moisés. Quer dizer então que o apóstolo Paulo ensinava uma apostasia contra Moisés. Porque o corpo governante nunca explicou de modo imparcial esta passagem bíblica para as testemunhas de Jeová. Será que não é para esconder das testemunhas de Jeová a verdade? Que se as testemunhas de Jeová forem pesquisar se de fato o apóstolo Paulo ensinava uma apostasia contra Moisés, elas veriam que esta acusação contra o apóstolo Paulo era tudo mentira dos fariseus que compunham o tribunal do Sinédrio nos dias do apóstolo Paulo, no primeiro século. Então a acusação contra o apóstolo Paulo, em Atos 21, era improcedente. E o que o corpo governante faz premeditadamente, é isolar a palavra apóstata, aplicando-a somente aos que criticam seus ensinos. Ou seja, o corpo governante faz o mesmo que os fariseus do Sinédrio faziam no passado. Acusam gente boa, de boa índole, de apóstatas. Ou alguma testemunha de Jeová tem dúvidas, de que o apóstolo Paulo era de fato, um apóstata? Ora, se alguma testemunha de Jeová tem dúvidas disso, então deveria rasgar as 14 cartas da Bíblia que Paulo escreveu. Perceba, também que o Sr. David Splain se contradiz, ao afirmar que nós devemos fazer a prova das palavras, com os nossos ouvidos, mas, ao mesmo tempo, ele nos proíbe de fazermos isso, acusando que o conteúdo dos apóstatas é veneno, e não devemos experimentar. E a pergunta é: se nós não devemos nos certificar de todas as coisas, como o apóstolo Paulo nos manda em 1 Tessalonicenses 5:21, então por que o apóstolo Paulo nos manda certificarmos de todas as coisas? Se nós não devemos analisar cuidadosamente as Escrituras, cada dia quanto se estas coisas eram assim, então por que o apóstolo Paulo elogiou as pessoas que assim o faziam? Veja Atos 17:11.
Como veem, o discurso do Sr. David Splain não se harmoniza com aquilo que a Bíblia ensina. Na verdade, o corpo governante cria, premeditada e falaciosamente, um temor mórbido, na cabeça das testemunhas de Jeová, para as testemunhas de Jeová incautas ficarem com medo, e assim, não examinarem nada que critique os ensinos da JW.org. Por quê? Para que elas continuem escravas do corpo governante. Para que elas continuem escravas de ensinos de homens.